Narrativas Compartilhadas, tenho o prazer de entrevistar hoje Cláudia de Luca e Irineu Pinhata Júnior. Posteriormente, entrará também a Cléo Fará, que nesse momento ainda não chegou. Tá? Esse aqui é um grupo de alunos do curso Redator Auxiliar da Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas. É o grupo número 2, porque o grupo 1 já se apresentou e já está divulgado, né, dentro tanto do Facebook quanto do YouTube, nas narrativas compartilhadas. E agora, hoje, nós continuamos com este grupo. A Cláudia está em Sorocaba e o Irineu está lá perto de Barcelona, numa região montanhosa, lá depois ele conta para vocês, tá bem? Então, é um prazer enorme esses alunos que se formaram em 1980 só, há 41 anos, né? Delícia, né? E que tem muita história bonita para contar daquela época, né? E até hoje. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar com a Cláudia. Ela vai fazer contar um pouquinho da formação dela escolar, onde foi, as atividades que ela desenvolveu, a importância, desde lá da formação inicial, passando da quinta à oitava, daí ela esteve no Getúlio Vargas, depois no colegial, no curso Redator Auxiliar, os momentos depois que ela acaba saindo e vai adiante dentro da sua profissionalização e a sua história familiar também, em alguns aspectos ela vai contar. Cláudia, seja bem-vinda. Irineu, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês por aceitarem esse bate-papo. E vamos lá, então, inicialmente. Cláudia, está com você a palavra. Obrigada, Roberto. É um prazer imenso estar aqui com você hoje, com o Irineu, meu amigo. Nossa, a gente tem amigos assim que a gente tem na vida, e um dos presentes que eu tive estudando no Redator Auxiliar foi conhecer o Irineu e me tornar meu melhor amigo mesmo, né? Naquela época a gente era muito, muito amigo mesmo, e de tudo, né? De aventura, de dança, tudo relacionado à arte, viu, Roberto? Tudo para a gente era relacionado à arte. E foi muito bom. E os professores inesquecíveis, né? Eu entrei no Getúlio Vargas, eu tinha 5 anos, no prézinho. E eu saí de lá no segundo colegial, eu fiquei a minha vida inteira, eu nunca fui para outra escola. Eu só saí no segundo colegial porque eu tive que barganhar com meu pai, que foi o seguinte, eu queria muito fazer o redator auxiliar, né? Eu queria demais, eu sonhava com esse curso. Só que ele achava que o redator, para cursar uma faculdade, era muito frágil, porque as outras matérias faltavam um pouco, né? Ele falava, você tem que saber química, você tem que saber física, tem que saber um pouco mais, mesmo que você tenha optado por humanas, que foi o que acho que eu já nasci sabendo que eu queria ser. Então, eu fazia um colegial de manhã na OSE, que era um colegial normal, um colegial comum, e depois, para poder, à noite, participar do Getúlio, que era o grande sonho da minha vida, de fazer esse curso de redator. Então, o que aconteceu? Eu participei de uma experiência, a OSE, na ocasião, o Arthur Fonseca, ele convidou alguns alunos de escolas públicas para fazer um curso que era experimental. Então, você fazia por módulos o curso e você tinha condições de terminar o seu curso em 2 anos e não em 3. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei ao final do segundo ano do redator auxiliar, eu me formei no colegial. Eu me formei 1 ano antes. E assim que eu me formei, eu prestei o vestibular para jornalismo, prestei Casper Libero e prestei a FAAP e fui. E então, eu não terminei o terceiro colegial. Infelizmente, eu não pude terminar. Apressada, né? Queria, achando que a faculdade ia sair de lá, né? Então, eu fui embora para São Paulo, eu optei em fazer o rádio e televisão, que eu acho que da nossa turma, e acho que quem ficou mesmo dentro dessa parte
que era uma consequência do teatro, fui eu. Não lembro de mais ninguém, né, Irineu? Será que mais alguém ficou? Não, né? Não, não acredito. Acho O que fui Batistella eu também mesmo. não. Não, o Não, Batistella né? também não. Então, assim, eu já era aparecida e quis continuar aparecendo, entendeu? Nas coisas aí que eu fazia. E fiz FAAP, fiz o curso de rádio e televisão, que foi uma das melhores coisas também que eu fiz na minha vida, essa faculdade, todas as experiências e tudo que veio depois disso. Acabei me casando depois da faculdade com o dono do Diário de Sorocaba, né? O filho do dono do Diário de Sorocaba. Então, eu saí da faculdade imediatamente já para o jornal novamente, né? Eu voltei para o jornal. E depois disso foi bem. Eu fui para a área do esporte também, mas depois eu fiquei viúva, tal, mas eu acabei sempre voltando em algum lugar, em algum ponto de interpretação. Eu fiquei mais de 8 anos no ar, ao vivo, apresentando um programa de esportes, depois um programa político. Eu comecei na Band, em São Paulo, depois eu voltei para Sorocaba, fiquei aqui na TV Metropolitana, depois chamava TV Com, né? Depois eu fui para Votorantim, participei da inauguração e de toda a montagem da TV Votorantim lá com Wellington Kermes, fiquei lá quase 5 anos. E depois eu não consegui mais fazer, porque a gente entrava ao vivo, acabaram acontecendo alguns problemas particulares que eu tive que parar. Mas eu continuo lidando com imagem o tempo inteiro, hoje eu estou só no esporte, mas a gente faz um trabalho bacana aí, que eu tenho uma empresa, a gente faz umas filmagens e captação de imagens dos jogadores e uma assessoria que a gente dá para eles, né? Então, quer dizer, de uma maneira ou de outra, eu sempre tive envolvida com imagem, né, Roberto? Certo. Sempre foi assim, imagem, interpretação, foi desse jeito. Certo. Ótimo. Muito bem. Cláudia, bom, a Cláudia está num espaço que ela chegou agora, tá bem? Então, ela está num espaço, Irineu também, que vamos dizer, adaptado para este momento, tá bem? Para quem está assistindo, ela chegou, sentou e está se apresentando, não tem nada aqui preparado anteriormente, tudo. Não. Então, por isso, tá? Bom, então, a Cláudia, seria bom você contar um pouquinho agora mais a respeito da sua passagem pelo Getúlio Vargas, as atividades que você desenvolveu lá e que foram marcantes, com quem? Conta um pouquinho dessa sua formação lá dentro. Tá, eu sempre gostei muito de falar, de conversar, sempre tive muita facilidade, né, para me apresentar. E eu sempre, eu acho que essa base do Getúlio, eu tinha uma base muito forte no esporte dentro do Getúlio também, com a professora Dagmar, com o Jair, a Dília, né? Então eu me apresentava em ginástica olímpica, enfim, e todos os eventos que a gente acabava tendo lá, eu desde pequenininha, como eu sempre desenvolvi muito a leitura, porque na minha casa, a minha avó que nos criou, né, ela foi professora de primeira série, ela foi alfabetizadora, então eu com 5 anos eu lia e escrevia. Então, assim, essa parte da gente ler demais era muito incentivada. Principalmente, a gente era o tempo todo, eu e meu primo, corrigidos. A gente não podia esquecer um S, um R, porque elas ficavam muito bravas, né? A gente tinha para a gente conseguir uma balinha, algum prêmio lá da minha avó, a gente tinha que todas as tardes fazer um ditado, né? E se a gente conseguisse acertar o número X de palavras lá, a gente acabava ganhando o docinho dela. Então, isso era uma coisa assim que a gente conquistava também, né? E a leitura. A minha avó fazia a gente ler muito mesmo, sabe? Principalmente para mim não era um sacrifício, eu gostava demais de ler os romances. Eu lembro, Roberto, minha avó tinha aquela coleção das seleções, sabe? Seleções Verdes. Lembra? Lembro, Nossa, eu alucinante. adorava aquilo. E eu lia, e eu era pequenininha, já lia tudo aquilo lá. Naquela época eram enciclopédias, né, que a gente tinha, não existia Google, nada disso, né? E então a gente sempre teve muito incentivo.
Então, assim, desde pequenininha que eu já ia me apresentando, fazendo as apresentações lá, representante de classe, aquela coisa toda. Quando eu entrei no ginásio, que chamava ginásio, né, Roberto? Isso, Ó, vai corrigindo. Eu ginásio. entrei no... Eu tive a honra, né, uma das maiores honras da minha vida, de ser aluna da minha tia, que era Fantástica. Marilene Neiva, professora de português, né? Que também se aposentou no Getúlio, Professora brilhante. a vida toda dela dedicada ao Getúlio Vargas, né? Então, você sabe que é curiosíssimo, porque a minha tia, ela guarda as cadernetas verdes, Roberto, do Sei. Getúlio, Até sabe? hoje. Então, quando você fala para ela, viu, encontrei a Cristina, a minha aluna, ela abre lá a caderneta, olha tudo, com 85 anos, lembra tudo, conta quem é a pessoa, muito bacana. Então, eu tive esse prazer, né, de ser aluna dela e desenvolver mais ainda esse lado, que a minha tia, ela era uma excelente professora de português. E nesse ginásio, uma das exigências de ser aluna dela era que a gente tinha que decorar poemas, né? Esses poemas eram decorados e valiam nota. Então, era aquele desespero, primeiro por você decorar, ela dava Ijucapirama, sabe? Você tinha que decorar tudo. Eu lembro que começava por meus 8 anos, viu, Roberto? Sei. Cassimiro de Abreu, né? Depois a gente passava para Ijucapirama e ia evoluindo. E depois tinha que se apresentar na frente da sala. Então, essa hora da apresentação da sala era uma hora que o pessoal ficava muito nervoso, né? Porque às vezes até sabia o poema, mas não conseguia falar na frente de todo mundo. Então, muitos ex-alunos da minha tia que eu encontro hoje, eles falam como isso foi bom para eles terem que enfrentar. Era uma sala, não era uma plateia, mas era uma sala. Aquilo era uma coisa que já era muito difícil para quem era muito tímido, né? Então, assim, isso daí eu acho que marcou muito, porque a gente lembra até hoje dos poemas, né? Muitos eu esqueci, mas às vezes a gente começa e começa a falar. E depois eu passei para o meu colegial, eu passei lá para o redator auxiliar, que era onde eu queria muito estar, né? E lá a gente teve a honra, a graça e a bênção de entrar conhecer uma sala maravilhosa, né? De pessoas muito talentosas. E eu entendo, Roberto, me corrija se eu estiver errada, mas assim, vocês professores, né? Você, o Carlinhos, mas assim, vocês acabaram tendo um grupo de pessoas muito abertas na mão para o conhecimento, para o aprendizado, né? Eu acho que isso deve ser tão bacana assim para o professor, né? Tão Muito. receptivo, porque eu lembro que jogava o negócio lá, a gente abraçava, a gente vibrava com aquilo, a gente esperava ansiosamente, né? Eu lembro que muitos dos meus colegas trabalhavam o dia todo para depois ir para a escola à noite, e era a mesma alegria, o mesmo prazer de sempre. E lá no Getúlio, além da gente ter a orientação dos professores, e despertando, né, esse interesse nosso nas artes, a gente teve também até a iniciativa de montarmos nós mesmos a nossa própria companhia de teatro, né? Participamos de festivais aqui em Sorocaba. Então, isso tudo só agregou, sabe? Só agregou. Eu acho que se formou. Isso foi importantíssimo para a nossa formação, Roberto, principalmente para mim, eu acho que foi fundamental. A base que eu tive com vocês lá de tudo, sabe? De interpretação, de improviso, sabe, Roberto? Eu acho que as Sim. pessoas não se prestam muita atenção na hora que você está fazendo, que você precisa de um improviso, porque a vida é feita de improvisos, né? A vida é um improviso total. Então, eu acho que isso a gente aprendeu muito lá, né? Adolescentes, a cabeça completamente aberta para todo tipo de conhecimento. E nós tivemos o privilégio de ter professores maravilhosos, inesquecíveis, que
colaboraram e contribuíram em tudo para a nossa formação. Eu falo sempre, eu sou o fruto do Getúlio Vargas e sou fruto de todos os professores que cuidaram, assim, com a maior dedicação da minha formação. Eu devo muito ao que eu passei lá no Getúlio. Esses dias, sei lá, 2 anos antes da pandemia, eu tenho um sobrinho só, que é doente por teatro, né? Até a gente se encontrou já por causa dele lá no Entre Atos, né, Roberto? Sim, E foi. o Bernardo gosta muito, então ele gosta de ver o meu material, as coisas que eu tinha, o que eu fazia. Ele é meu parceiro de todos os musicais que vêm para São Paulo, a gente vai junto Qual que é o nome assistir. dele mesmo? Bernardo Vieira. Bernardo. É Sim, filho da minha irmã Elisa. isso. Então, o B, a gente se encontrou lá, tudo, e eu pude contar para ele, sabe, tudo que era, tudo que aconteceu com a gente, como que foi essa vida, essa vivência nossa. E a gente encontra muito pouco isso hoje, né, Roberto? Sim. Você parece que as crianças não querem mais participar e se entregar, né? O que eu posso, eu tenho um neto que mora comigo, ele já tem 12 anos, ele estuda no Salesiano, e o Salesiano, um ano sim, um ano não, tem apresentação do teatro. E eu Isso. incentivo ele absurdamente para que ele participe. E ele gosta muito, vai, participa, e hoje ele tem 12 anos, mas ele está no mercado financeiro e grava vídeos também falando da Que Bolsa de Valores. legal, olha E, só. Roberto, impressionante. Irineu, você não acredita. É o Você fala Juquinha. para ele, gravando, ele não erra. É E uma depois, vez. depois manda para nós, né, no nosso grupo, né, Vou alguns mandar vídeos o dele. vídeo dele. É uma graça, porque assim, ele sabe do que ele vai falar e fala pronto, sabe? Então, acho que, sei lá, de repente, ele não tem nada a ver, né? Porque ele é mercado financeiro, ele é matemático. Mas essa interpretação passou para ele um pouquinho, graças a Deus, né? E você vê que legal, né, que você tem o seu sobrinho lá no Entre Atos, e o Entre Atos é exatamente o Marcelo Marra e Elisete Martins, Isso. ex-alunos do Getúlio, da época de vocês, um pouquinho depois, porque eles participaram do Festival de Teatro, né, Getúlio Uhum. Vargas, e eles também foram entrevistados. Eles Olha foram que legal. entrevistados aqui nessa Narrativas Compartilhadas, eles também já fazem parte dessa entrevista, contando muito dessa história também. Que Veja como bacana, as eu vou coisas vão se assistir. cruzando, né? Mas, É, na verdade, vocês têm que perceber que veio toda uma formação anterior, né? Você com sua mãe, principalmente sua tia. Então, você tem uma formação anterior que possibilita, né, bastante isso tudo e os outros também. Porque quando vocês estão numa escola como Getúlio Vargas, vocês estão lendo, vocês chegam no colegial, nossa, é uma delícia, porque vocês já leram bastante, né? Agora, algumas uhum, pessoas, sim, chegam, não leram, mas percebem que tem que ler. E é a hora que se junta com vocês e eles percebem a necessidade de leitura para tentar acompanhar o outro que já leu bastante, né? Então, é. isso é muito importante na escola, né? Mas Muito eu legal. acho também, Roberto, que os tempos eram muito diferentes, né? Então, um livro era realmente um presente, né? O livro ele não tinha essa concorrência que tem hoje com o celular, né? Com uma internet, igual hoje. Eu vejo uma dificuldade absurda de você conseguir que o livro vença essa bagagem absurda aí dos meninos que ficam tentando, dos professores dão um livro pro garoto ler, ele quer procurar o resumo no Google, Roberto, é isso? Isso, É isso que acontece, sim, sabe? Isso é uma coisa mesmo na assim que faculdade, né? Na universidade acontece isso direto. Eles copiam e colam, né? né? Copiam e colam. Não Bastante. existe interesse, né, em se pegar uma leitura e fazer alguma coisa, mesmo os e-books, não existe. E eu É, acho que isso é uma base, que é uma base sim, que ninguém tira de você, é uma base para sempre, sabe? Então, hoje, eu criei assim, eu já criei meus filhos, né? Eu fazia um campeonatinho com eles nas férias, eu comprava, assim, 30 livros num mês, sabe? Livrinhos de história, né? E quem conseguisse vencer no final das férias, tivesse lido todos, eu dava um excelente prêmio para eles, né? Mas era assim, era tudo para tentar. E eu, graças a Deus, Roberto, meus 3 filhos, eles escrevem muito bem.
eles escrevem muito bem, sabe? E isso é do livro. Agora, eu fico pensando nessa geração agora, essas crianças, igual eu tenho o privilégio, vamos dizer assim, do meu neto ficar comigo, e eu posso passar um pouco disso para ele e cobrar dele essa leitura. Mas e essas Isso. crianças que passam o dia todo na escola, ou não tem esse retorno de um avô perto, Sim, né? O sim. que vai acontecer com eles lá na frente, né? É. Porque muitos pais estão trabalhando, né? E deixam onde a criança fica na frente do computador, né? Exato. Notebook, o celular, jogando, né? O que está É, acontecendo bastante mesmo. bastante, né? Muito, É. muito. Delícia, muito bom, gostoso. Irineu, quer fazer algumas perguntas para ela? Fazer uma... Não, olha, Joga eu para acho ela aí. jogar para a Cláudia. Cláudia, eu acho que você já falou sobre tudo, né, que você passou aí no colegial, mas abrir um parênteses das coisas que nós fazíamos ao lado disso daí também, né, nas nossas vidas, assim, que também eram relacionadas à arte. Festivais de músicas nas discotecas, porque apesar de tudo, nós éramos adolescentes, né? Exato. E nós tínhamos uma adolescência naquela época. A partir do momento que a gente deixava a escola ali, que todo mundo trabalhava, que você falou já, né? Nós trabalhávamos, os outros e tal, nós íamos fora nos finais de semana e nos divertíamos também, né? Nós Muito. tínhamos essa coisa de diversão. Então, que você falou do seu neto também, que agora mudou tudo por causa dos livros. Nós estamos passando também, porque nós temos a base, mas nós também tivemos que nos adaptar ao dia de hoje, de internet e tudo tal. E fica cada vez mais difícil, né? Abrir um livro de noite e ler, porque você quer ver outras coisas na internet, você vê tal, tal, tal. Afetou a todos nós. E espero que a juventude agora tenha outras coisas mais tarde que serão beneficiadas pelo que eles estão passando hoje. Para nós foi importante aquela lá, dos livros, das bases, dos professores, tudo tal. Mas nós chegamos hoje e estamos utilizando tudo isso daí, né, para as nossas vidas pessoais. A pergunta para você não tem que perguntar, só tem que te agradecer e te admirar, né, por tudo que você passou na sua vida particular e na sua vida profissional, e hoje você está aí, uma grande mulher, uma pessoa fantástica, e a beleza de a gente continuar sendo amigos até hoje, né, sem um dia ter saído fora do nosso curso de amizade. Exato. Apesar da distância, apesar dos meus 35 anos fora do Brasil, eu continuo te amando assim perfeitamente igual ao dia que a gente se conheceu, né? E aos nossos Exatamente. professores também. Então, vou deixar um pouco para falar depois disso daí e tal, mas pergunta para a Cláudia, Roberto, como que ela consegue, né? Como que ela consegue? Ai, Irineu, a gente vai fazendo as coisas, né? É isso que eu falei, a gente planeja, né? A gente planeja. Eu falo para todo mundo, principalmente você que me conheceu tão bem, que conheceu toda a minha vida. Eu sou a típica história da gata borralheira que a princesa vira abóbora da noite para o dia, né? Tem que virar, porque não tem jeito, você tem que se adaptar. Você vira abóbora, você tem que fazer daquilo um docinho e ir para frente, porque não tem jeito, né? A gente nunca sabe as coisas que vêm pela frente, né? Eu perdi meu pai muito cedo, eu fiquei viúva com 30 anos, então não estava no meu roteiro. Não foi esse roteiro que eu fiz para minha vida, sabe? Não era isso que ia acontecer. Então, a gente tem que se adaptar, e eu acho que muita dessa força do meu aprendizado, porque meu pai falava sempre isso para mim. Ele falava, viu, não se preocupe, porque se eu não, a gente não adianta a gente pensar em deixar herança, em deixar as coisas para filho, porque se vocês não tiverem uma bagagem, o ensinamento, ninguém vai tirar de vocês, o resto todo mundo perde. Não dá para saber ou para contar com isso, mas a base, o estudo, você não perde. Então, isso eu sempre fui muito cobrada, sabe? Com todo o conhecimento. Eu tive a oportunidade de, depois da faculdade, fazer 6 MBAs. 6, olha só. Você vê como eu adoro estudar, né? Eu só não estudei mais porque
a vida me tirou isso, sabe? Essa oportunidade de poder estudar. Eu estou esperando até agora uma brechinha aí para eu poder voltar a fazer algum curso, sabe? Mas eu queria ir para a faculdade de novo, Roberto. Sim. Queria sentar, sabe? Né? Eu queria voltar. E outra coisa também que não sai da minha cabeça, e a gente às vezes discute isso, eu e o Irineu, mas a gente pensa muito em, quem sabe, um dia fazer novamente uma peça, né? Encenar, né, Irineu, alguma coisa lá no Getúlio. Né? Poderíamos começar remontando cinzas para começo. Em homenagem um projeto mais e já tem uma sugestão da turma anterior, viu? Fazer um sarau, vocês juntos fazendo um sarau, cada um poema, e fazer uma apresentação aqui mesmo, que seja virtual. Mesmo que seja virtual. Vocês já reverem, escolher cada um poema que gosta, né? Decorá-lo, retomá-lo, e aí nós marcamos um dia, cada um fala. Maravilha. Eu tô dentro. Fernando Pessoa, Lisboa Revisitada. Ai, que delícia! Ótimo, bem pensado. Maravilha. Nossa Senhora. Legal. Mas tem uma coisa, Irineu, que eu acompanho muito meu sobrinho, né, lá no Entre Atos, e lá eu vira e mexe tem apresentação no Getúlio. Você sabe que às vezes eu tenho que me concentrar para prestar atenção na peça dele, porque vem, sabe, uma avalanche assim de emoções e de recordações. Sim. E de tudo, sabe? Porque é inesquecível, né? Então agora, Cláudia, nós vamos pegar agora, ouvir um pouco do Irineu, da história dele, desde o começo, e você também, em algum momento, queira entrar, interferir, fazer perguntas. Pode deixar. Complementar, fique à vontade. Então agora, com vocês, Ireu Pinhata, que é G-N-A, 2 T's, né? Júnior, sem acento, né? Você colocou sem acento. Que foi falha gráfica. Mas faz parte. Então, gente, também um prazer enorme estar aqui, e parece que estou em casa novamente, né? Estando com o Roberto. O tempo não passou para a gente. Nós estamos aqui do mesmo jeito que a gente estava há 41 anos atrás, e não tem nem como a gente passar isso desapercebido, né? Porque é uma história maravilhosa. E rapidamente, só pelo meu passado, eu comecei aos 7 anos na escola. Naquela época a gente ia, né? 7 anos completos já. Fui para o SESI, que era ao lado da casa da minha avó, na Rua Brigadeiro Tobias, 2 anos. Depois eu fui para o Jardim Sandra, que continuava sendo o SESI, uma instituição maravilhosa também de educação profissional, né? Apesar de ser do governo, era uma coisa assim fantástica. Depois fui para o Aquiles de Almeida, Dr. Milton Marinhos Martins, uma sumidade que acaba de falecer faz 2 anos, né? 90 anos. E aquilo não era uma escola, era uma instituição militar, na época da ditadura, totalmente, né? Toda manhã, hino nacional, levantar, o alto-falante. Bom, aí era uma coisa. Nós reclamávamos muito, mas pergunta se as pessoas conhecem o hino nacional hoje. Ninguém conhece o texto, né? E nós sabemos todo o decor, por causa dessa formação rígida que tivemos. Depois do Getúlio, de lá eu fui para o Getúlio Vargas, para o técnico redator auxiliar. Terminando o ginásio, eu estava totalmente perdido, porque eu gostava muito de várias áreas, e principalmente de exatas. Eu gostava muito de matemática, química, essas coisas. Nunca tive uma tendência assim super especial para humanas. Mas eu achava que eu tinha que fazer uma coisa que eu não conhecia, e não seguir uma coisa que eu conhecia, para ser bom e maravilhoso naquela área. E daí eu falei assim, vamos redator, porque vai ser... Era um curso que tinha à noite, era conveniente, e eu já nessa época trabalhava, né? Eu trabalhava fora, e tal como a Cláudia falou, bastante gente daquele curso redator trabalhava, como a Creuza, a Marielle, o Batistella, né? A Cláudia era uma pessoa super privilegiada naquela época, porque ela tinha 2 cursos, faculdades, mas fazia parte totalmente da nossa história. Não é por causa da classe social dela que era diferente da nossa, que era isso daí, não. Foi totalmente adaptada, né? Inclusive a mãe dela, sumidade maravilhosa, Maria Lúcia Neiva de Lima, amor, paixão eterna, segunda mãe, segunda ensinadora da minha vida. Ela acompanhou a gente também muito de perto e participou de tudo isso daí. Quando chegamos ao redator, né, Roberto, falando já da parte sua, de professor, aí que nos conhecemos, da parte de formação,
foi uma coisa fantástica. Esse grupo, né, na classe, entramos, apesar de ser 30 pessoas, 30 alunos que éramos, foi se formando um grupo menor, né, de alunos, mas sem esquecer das outras pessoas, porque tudo que nós fazíamos era muito inclusivo, bastante. Nós tentávamos fazer coisa com a classe toda, tudo tal. Mas, devido, né, as pessoas não gostarem muito e tal, ficamos ali formando esse nicho mais pequeno, esse nicho menor aí, do grupo do Teatro Amador Paulo Pontes. Dentro disso surgiram os primeiros festivais de teatro amador de Sorocaba, dentro da escola, que foi aí no Getúlio Vargas, né? Nós estávamos, acho que no segundo ano até, Cláudia, não era isso? Segundo ano do Eu acho que era o teatro. segundo ano, é. E as pessoas que tinham tendências para escritores mesmo, eu não tinha, eu não era, eu participava do curso de redator, mas eu não tinha essa técnica toda de escrita, não, né? O Finês escreveu uma peça. Roberto, me lembra o título. Por favor, o título. O título. Bom, já vem o título aí para a gente ver. E nós abrimos o Teatro Amador lá no Getúlio Vargas, e foi o maior prêmio, né? Porque nós ganhamos o primeiro prêmio do Teatro Amador. Ao raiar de um novo mito. Ao raiar de um novo mito. Exatamente. Então, eu lembro muito da participação de todos, né? Que era do mesmo grupo de Teatro Amador Paulo Pontes, que era mais dirigido pela Cláudia, né? Porque a Cláudia escrevia as peças e tudo mais. Mas essa peça foi escrita pelo Finês. E eu lembro que o personagem que fazia era um padre nordestino. E a gente era invencível naquela época. Invencível. Nada era impossível. Nada. Não tínhamos barreiras, não tínhamos medos, não tínhamos nada de preconceitos sexuais, de cor, constrangimentos. Éramos invencíveis. E éramos. E a escola deu toda a abertura para a gente seguir adiante com essa invencibilidade, não sei se existe essa palavra, mas fomos bastante corajosos, né? Bastante corajosos. Mas era uma coragem em grupo, é uma coragem tal, cada um tinha a sua participação, mas nós existíamos porque éramos um grupo, e éramos dirigidos por vocês, né? Carlinhos e Roberto. Bom, lembramos de todos os outros professores, não, Evaldo de matemática, e todos tal, mas vocês foram os pivôs, foram as pessoas fundamentais da nossa formação, para isso daí. Vocês davam asas às nossas imaginações e nos dirigiam para a gente chegar onde tinha que chegar, tá? Muito importante, muito importante. Cláudia, você já falou tudo sobre o curso, eu tenho mais só que reiterar isso daí. Né, o Roberto e o Carlinhos era uma máquina de sonhos, né? Eles eram umas máquinas de sonhos. E dentro disso, não foi só o teatro que foi incentivado lá, foram apresentações de talentos. Então, aqueles que não tinham capacidade de ser atores ou teatro, eles se apresentavam com a melhor coisa que eles sabiam fazer. Então, tive lá, um dia eu me apresentei tocando Ave Maria de Gounod, naquele piano de caudas que tinha ali no teatro, né? Então, foram outras áreas também que foram desenvolvendo. Vocês não só extraíam do aluno a parte teatral, vocês extraíram qualquer coisa de talentos. Muitos anos mais tarde, eu fiz um curso do Celta, de Cambridge, para dar aulas aí, né? Uma época que eu parei de voar e fui dar aulas no Brasil. E esse curso ensinava realmente o que vocês nos ensinaram, extrair conhecimento das pessoas, tá certo? Vocês não ficavam ensinando as pessoas a fazer o que eles já sabiam, não. Vocês extraíam esses conhecimentos dormentes das pessoas. E isso fazia as pessoas ficarem muito bem com elas mesmas. Uma autoestima incrível, certo? Então, como que você vai extrair conhecimento das pessoas? Ativando a autoestima delas, né? E isso daí, não sei se vocês sabiam, se era consciente ou inconsciente, mas já era feito, já era aplicado nessa época daí, tá? Bom, passando essa fase do Getúlio Vargas, decisão para a faculdade. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E eu acabei fazendo letras aí em Sorocaba, na Uniso, que também era uma faculdade maravilhosa. Hoje em dia a Uniso é uma grande instituição em Sorocaba, né? Eu vejo por vários cursos, várias coisas, mas o redator me fez possível fazer esse curso aí de letras.
Agora, como a Cláudia falou, nós éramos muito exibidos, né? A gente gostava de se apresentar, gostava de falar. E só voltando um pouquinho atrás, também fiz a rádio em Sorocaba. Eu me apresentava no Brasil Maior, fazia reportagem policial. Pelo trabalho ia lá. Também outra coisa que o curso de redator nos permitiu. E os nossos colegas foram. Finês foi para o teatro, para o jornal, né? Uma figura muito conhecida no jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba. A Cláudia virou dona de jornal, né? Do Diário de Sorocaba. E os outros nossos amigos, que esperamos a Creuza entrar em linha para ela falar da Eu estou experiência tentando dela. ajudar ela aqui, viu, Roberto? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Na hora que vocês entraram, pediu senha? Não. Eu falo para ela, então, isso. Eu mandei meu link para ela. É só pelo link. Para ver. Eu só cliquei no link, entrou, estou falando Isso, fala para ela aí, que é naquela parte entrar na reunião. Isso. Ok. Tá certo. Continuando aí, Irineu. Então tá, só mais uma pergunta. Não. Quando você falou fez rádio, mas você fez rádio e fez curso também, é isso? Não. Eu fazia um programa de rádio, porque Entendi. não sei se veio através da Cláudia, através de quem veio, mas foi um convite para fazer um programa de policial. Então eu fazia Irineu Pinhata Júnior especial para o Brasil Maior. Como eu trabalhava na Mercantil Esteca naquela época, às 8 horas da manhã, eu ia no meu escritório, eu fechava a porta e entrava no ar ali, do trabalho, pelo telefone, como se fosse um repórter fazendo em loco, sabe? A gente fazia as reportagens policiais. Eu pegava todas as notícias do jornal, ou ligava para a polícia de manhã e me preparava e fazia as notícias, as duras notícias policiais, né? E assim fiz foram uns 2 anos mais ou menos que eu fiz isso daí. Tinha fã-clube e tudo mais, mas era tudo junto com o tempo do Getúlio Vargas. Tudo relacionado ao nosso curso. Então era uma prática enorme, né? A gente aprendia lá com vocês, ia na vida e fazia. Apresentamos a peça também Proibida a Entrada de Estranhos, escrita pela Cláudia, e participamos. E eu lembro, nós todos tínhamos 16, 17 anos, não sei, era isso, Cláudia? 16, 17 anos. Eu lembro nós bem... éramos menores, né? Vamos dizer assim, nós éramos menores de idade, né? Exatamente. E eu lembro que a censura, na época da ditadura, foi e censurou a nossa peça Proibida a Entrada de Estranhos para 18 anos. Eu vou assim, como tem sentido uma coisa dessa? Eu acho que não a tinha censura, ninguém com 18, fazer uma né? peça, né, censurar um público de 18 anos, com todos os participantes, todos os atores eram menores de 18 anos. Ninguém falou nada. Fizemos a apresentação, fomos para o teatro e tal. Outra coisa. E vocês chegaram a participar do festival com essa peça, então? Festival de Teatro Amador de Sorocaba. De Sorocaba, não foi do Getúlio, do Amador. Não, do Getúlio foi. Que legal, essa daí eu não sabia. Todos menores exigiram 18 anos. Exatamente. Eram os erros da censura, né? Nós tivemos que nos apresentar para a censura, né, Irineu? Tivemos que apresentar para a censura. Vieram de Curitiba, não sei como. Foi uma coisa absurda, Roberto. Absurda. Outra coisa que a Cláudia falou, aprendemos a improvisar. A Proibida Entrada de Estranhos era seguida o roteiro dela, é o roteiro, né? O script dela, e a hora da apresentação saía totalmente improvisada. Totalmente. Cada dia era uma peça diferente. Cada dia era uma peça diferente. E o público ficava super, com isso daí. E nós tínhamos a parte técnica, que era Maria Lúcia Neiva de Lima, com o carro dela, a única que tinha um carro grande, levando o cenário para cima e para baixo nos dias da apresentação. E fomos para Piedade, Biúna, sei lá, para fazer essa apresentação dessas peças, sempre com a ajuda da Maria Lúcia. Ficha técnica. Mas o improviso foi o que a Cláudia comentou antes aí, fundamental também para nosso sucesso. Roberto, só para deixar mais você, que foram os festivais corretos, no Getúlio Vargas começamos com a peça As Cinzas do Carlinhos, Festival do Teatro Amador do Getúlio Vargas, e Ao Raiar de Novo Mito. Depois, fora disso daí, aonde nasceu o grupo Teatro Amador Paulo Pontes, fora disso fizemos outras peças, o Proibida a Entrada de Estranhos, e foram outras 2 ou 3 que eu não me lembro o nome agora. Mas o Cinza, sim, temos o texto aqui na cabeça ainda até hoje. Foi uma coisa assim super marcante. Agora, Roberto, deixando o Getúlio para trás, a faculdade já,
eu graduei, me formei da faculdade num dia. No dia seguinte, eu fui para a Europa, que era meu sonho, falar inglês e tudo tal. Isso. Eu me formei de letras para ser um professor de inglês e eu achei uma fraude totalmente enorme que eu me pusesse numa classe, uma sala de aula para dar aula de inglês se eu não falava inglês, entendeu? Uhum. Então, para combater essa fraude, que eu achava que eu era uma fraude, eu falei, eu vou embora e vou para um país que fala inglês. E terminei na Inglaterra. 20 anos 20 anos aí na Inglaterra. 20 anos. Aí foram 6 anos com a Força Aérea Brasileira lá, e depois foram os outros anos com a British Airways, que eu encontrei a minha vida, minha paixão, que foi ser comissário de bordo para uma companhia inglesa, e estou lá há 28 anos. E então foi uma coisa assim. Agora, o que aconteceu de ser um comissário de bordo? Você pode ser um comissário de bordo e você pode ser um comissário de bordo, entendeu? Com a formação que nós tivemos, com tudo isso de público, de teatro e tal, eu me fiz um profissional maior do que os outros profissionais, porque a vida de um comissário é um teatro do dia 1 até o dia que ele se aposenta. É o teatro dessa vida. E foi essa experiência que nós ganhamos com vocês, que eu apresento a cada voo que eu faço, seja de 10 horas, de 15 horas, de 2 horas, é o teatro da vida que nós estamos lá. E ajudar as outras pessoas a serem felizes, né? Porque um voo há de tudo. Há uma pessoa que está com medo, com pânico, com insegurança, com problema na vida, perdeu a família, tudo e tal. Então, esse teatro que nós fomos preparados, eu estou super preparado para fazer e para servir, né? Como a Cláudia entrou para o esporte e tudo e tal, entrei para a vida do teatro do ar, que foi voar. E asas à imaginação. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Roberto e Cláudia, por sua amizade. E a falta que vocês me fizeram esses 35 anos fora do Brasil é imensurável, eu não posso descrever, né? As saudades da minha família, dos meus amigos, mas tudo tem um preço, né, Cláudia? Tudo tem um preço, né, Roberto? A escolha, a né? Paga. A escolha que a gente Roberto, faz. só uma interferência. Você tem que autorizar a Cleuzinha. Acabou de entrar aqui, Acabou de entrar o dela. Autoriza isso. ela. Já autorizei. Já. Autorizou? Ela já está entrando. Já está entrando. Está entrando? Ei, viva a Cleusa! Põe imagem agora, Cleuzinha. Ela está se conectando ao áudio e imagem. Que bom, está chegando. Agora vai. É. Agora vai, deu certo. Que delícia. Viu, mas deixa só, antes dela entrar, deixa só... Bom, vamos esperar ela entrar? Tenho medo de ter que mas sair. ela está se conectando ainda, tá bom? Tá conectando, ela não chegou a né? entrar, mas nada impede de você também ir falando. Agora, antes, Adô, porque o Ineu... Não, quero fazer minha pergunta para ele, eu também tenho direito. Mas é exatamente isso, né? Antes de qualquer coisa, né? Você fazer a pergunta para o Irineu, porque para não terminar assim só. Vai lá. Irineu, você falou uma coisa linda aí. Olha lá, chegou, acabou de chegar. Seja bem-vinda, Cleuzinha. Põe áudio para você também. Você está ouvindo, mas tem que apertar o seu áudio. Põe áudio. Abrir o seu áudio. O áudio. Abriu? Vamos lá. Fale. Eu vou acender uma luz aqui, hein? Vou acender uma luz. Isso, eu ia já pedir você fazer noite, isso. Está escuro aí. Já é noite aqui. Fala oi, Cleo. Fala oi. Oi, Cleo. Cleo, fala oi. Fala oi. Está faltando o som seu. Ela está digitando que ela está sem som. Mas ela tem que apertar tem que autorizar o microfone dela. Tem que não, ela mesma tem que abrir lá. Ela que tem que autorizar. Ela que tem que abrir lá. Procura na barra de baixo, que você vai conseguir achar. Na barra de baixo, Cleo. Aí na barra de baixo está ativar som, bem na barra de baixo. Você está ouvindo a gente? Você está nos ouvindo? Faça positivo se estiver ouvindo. Você está nos ouvindo? Acho que não também. Ela não pôs. Eu acho que ela está procurando um lugar mais iluminado também. Olha lá. Também Você está ouvindo? Acho que ela não está ouvindo. Embaixo, na parte na barra de baixo, você que tem que clicar. Tem um microfoninho. Você está ouvindo? Faça positivo se estiver ouvindo. Você está ouvindo? Olha lá, ela tá
com o microfone bloqueado. Então, mas é que ela que tem que... Eu vou... Não sei se ela está ouvindo a gente. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Escreve para ela, Roberto. Não, tá assim mesmo, para ela ativar o som. Eu desativei o mudo. Ah, que bom. Pronto, chegou. Aí, deu certo. Ótimo, Ai, agora que deu linda. certinho. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Desculpa. O Irineu está terminando e agora, daqui a pouquinho, daí começa você, tá bom? A Cláudia vai fazer uma pergunta para o Irineu, aí nós fechamos, aí você vai começar a contar a sua história de vida para todos nós aqui, a sua formação, a experiência no Getúlio Vargas, e aí por diante, tá bom? Fique em paz. Então, o Irineu já melhorou bastante aí, porque estava bem escuro, tá bom? Ah, não, eu passei eu só preciso levantar as persianas aqui, mas está tudo bem, já vou fazer. Antes da Cláudia fazer a pergunta dela, só para fechar aquela parte que você está contando, no curso de letras na Uniso, que na época era a Faculdade de Filosofia, acho que não era Uniso ainda, né? Dom Aguirre. Na verdade, era as Faculdades Integradas Dom Aguirre. Né? Dom Aguirre. Isso. Quem que deu aula para você em letras lá? Ana Maria Gurgel, Virgínia? Virgínia, linguística. Quem mais você lembra? A Verinha, inglês. Vera Duan Rached. Vera Duan Rached, inglês. Tinha, acho que também a de literatura inglesa. Fala um nome, Roberto, pelo amor de Deus, em inglês, eu lembro dela. Lucy. Não. Então tinha também a Maria José Perugini. Maria José Perugini, professora de inglês. Yes, Maria José Perugini, exatamente. Teoria da literatura, não era Ana Maria? Ana Maria, Roberto, não lembro. Se eu falar, literatura brasileira, José Duarte Vanucci? Foi o Vanucci que deu aula de... Tá bom. Foi. Certo. Foram os meus professores lá. Eu comecei logo depois que você saiu, acho. Você não teve aula comigo de letras, né? Não tive, não. Então, eu não tive a sorte de pegá-lo como aluno lá, senão eu ia ajudar de novo. Foram 3 anos. Nós saímos do Getúlio em 81. Isso. 82, 83 e 84. Eu comecei a dar aula na faculdade em 86. Quase peguei você lá. Foi o ano que eu saí. Eu me formei. Então. Agora, a pergunta da Cláudia para você. A gente, continuando o contexto da nossa história, Irineu, você falou uma coisa muito significativa, de como a gente, naquela época, como as coisas eram mais fáceis e mais simples, em termos de convivência, né? De convivência do grupo. Eu confesso para você, a gente não sabia o que era bullying, né? Mas logo que eu entrei para estudar com vocês, eu me sentia meio pato fora d'água, assim, sabe? Eu achava que eu nunca ia ter o acolhimento de vocês. E, de repente, para mim, era a coisa mais importante da minha vida, era a hora que eu chegava à noite para poder encontrar com vocês, né? Então, isso foi uma coisa muito linda em tudo. Você, em algum momento, nessa trajetória nossa lá do Getúlio, você viu quebras de paradigmas? Você sentiu, ou em algum momento, algum tipo de exclusão? Não sua pessoal, porque eu sei que não existiu, mas com outras pessoas, porque você tocou até num assunto muito bacana. Não era só quem interpretava que fazia parte das coisas, mas todo mundo tinha uma função ali dentro, né? Todo mundo era incluído. Quer dizer, o que será que mudou de lá para cá, que essas crianças hoje sofrem tanto na escola? Cláudia, o que mudou foi que a nossa formação ali era de inclusão, né? Porque nessa época não tinha cor, não tinha sexualidade, não tinha nada ali. Agora, hoje em dia, as crianças já sabem disso aí muito cedo, né? O que é uma pessoa diferente, o que é uma pessoa que tem uma fluidez mais. Agora tem tantos títulos que a gente começa a se perder, né? É cis, é trans, é gender, não sei o quê. Então, isso daí já vai criando, né? Tudo que você coloca um rótulo já cria barreiras, já cria diferenças, né?
E hoje em dia as crianças já estão mais preparadas para isso, pela internet, pelo conhecimento, por ver tudo que eles estão vendo já antes que nós vimos. Nós tínhamos inocência, isto. Porque a criança, quando nasce, ela é inocente, até ela vai aprendendo, né, que os pais ensinam, que as pessoas ensinam, que as outras pessoas ensinam, e daí vai colocando, né, as barreiras, os tabus. Mas nós quebramos todos esses nessa época nossa do teatro. Porque se estivéssemos estudando ciências, química e tal, era uma coisa diferente, uma coisa mais séria, uma coisa mais precisa, né? Nós não tínhamos precisão em nada, nós tínhamos a fluidez, que hoje existe bullying também por essa fluidez, mas nós não tínhamos esse bullying, porque não nos atingia. E a inclusão, você vinha de uma classe social diferente da Creuza, da minha, do Roberto, e todos nós, quando nós estávamos juntos ali à noite, não existia. Aos sábados, na sua casa, a sua mãe preparava os batidos de abacate para todos, iguais. Se éramos brancos, se éramos negros, se éramos gays, se não éramos. Não existia nada disso, não existia rótulo. E isso daí eu acho que facilitava muito para não existir o bullying. Pode ser que existisse já, mas não dávamos tanta importância a isso, né? Qualquer coisa que você rotula e para pensar, daí você já começa a criar parâmetros e já dizer assim, não, isso aqui não pode, hoje isso aqui não pode. Olha, né? A minha roupa não está adequada a essa situação. Agora, a partir do momento que você não tinha os comparativos, você já também não podia fazer nenhuma restrição com isso daí, né? E eu acho que o nosso curso ali foi bastante aberto para tudo isso, para receber as pessoas de todas as formas, os formatos, se éramos gordos, se éramos magros demais, se éramos gays, se éramos pretos, se éramos negros, se não éramos... Não existia nada disso. Na verdade, né? Foi maravilhoso. Na verdade, a afetividade, né? Vocês eram afetivos, muito afetivos. Então, porque vocês fizeram a pergunta, né, em relação a nós que chegávamos, encontrávamos esses alunos. Vocês realmente tinham um foco, né? Eu acho que é importantíssimo ter foco. O foco de vocês era aprender em conjunto, né? Vocês queriam aprender, a gente percebia, e vocês trocavam, né, muito, e principalmente com afetividade, né? Então, essas ligações que permanecem até hoje, né, vocês, é um grupo que vocês até hoje têm uma relação afetiva muito forte, né? E então nós, como professores, né, eu e o Carlinhos tínhamos o quê? Componentes curriculares, né, algumas disciplinas próximas. Então nós ficávamos mais próximos. É lógico que os outros professores estavam muito por perto. A gente tinha um carinho enorme com todos eles. Mas eu e o Carlinhos, pela questão da própria condição do conteúdo programático, nós nos aproximávamos mais. E nós gostávamos demais do que nós fazíamos, né? Gostamos sempre, a vida toda, né? E aí, isso fazia com que nós trocássemos mais ideias e nos aproximássemos mais e, consequentemente, mais de vocês também, né? Então, era uma delícia. A gente ia para a sala de aula com prazer, a gente não sentia que estava trabalhando. Tanto é que muitas festas que eram feitas, e reuniões, esses festivais, ninguém ganhava uma aula a mais e ninguém se preocupava em pedir uma aula a mais. Nunca eu vi ninguém fazendo isso, como acontece, né, muito, né? Lógico que também eu acredito que nessa relação de valores entre aquela época e hoje, as escolas municipais ganham menos, né? Então, isso a gente tem que dar mão à palmatória, os professores precisariam ganhar mais, né? Hoje mais ainda. E então nós nos virávamos, né? A gente ia com prazer. E, de repente, eu lembro que o próprio Batistella, da classe de vocês, quando nós lemos lá os Seminários dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, ele veio com os ratos do Dionélio Machado e propôs nós analisarmos também, né? Lermos e analisarmos. Só que nós líamos, normalmente, 2, né, por bimestre. Então, em 3 anos dava para ler 2, 4, 6, 8, 24 livros, né? E não sei se vocês lembram disso,
mas muitas classes eram assim, e alguns propunham mais ainda uma leitura por bimestre. Tinha classes que em 3 anos liam assim, 27 livros. Eu chego na faculdade, no último ano, às vezes, de algumas turmas, né? Eu dei aula de português, né, durante muito tempo, em muitos cursos, e muitos deles eu chegar. Uma boa parcela dos alunos nunca leu um livro na vida. Ia ler ali na disciplina língua portuguesa porque eu exigia. Né? E aí vem aquilo que a Cláudia contou, né? Da tia dela, né? Exigência, e aí as pessoas aprendem pelo sofrimento, quer dizer, aquilo que se chama aprender na marra, né? Então, vocês eram uma turma que a gente sentia que era uma delícia dar aulas, porque vocês faziam tudo com alegria e com afetividade, porque vocês se gostavam, né? Então, isso daí fluía. E aí, o Batistella propôs a leitura, como não tinha mais espaço, a gente não podia mais exigir da turma, imagina que nós fomos fazer leitura com um grupo, né? Em sábado à noite. E a Sônia, na época, que era, acho que a vice-diretora na época, acho que era a Sônia, né? Acho que era o Pedroso o diretor, não é isso? Eu acho que a Sônia era vice. E era vice. Ela me deu a chave na mão, eu ia para a escola, para o Getúlio Vargas, abrir a escola para o grupo se reunir no salão, né? A gente ia para o salão para discutir um livro. Quer dizer, onde hoje dão uma chave para um professor para levar. Hoje acontecem 1000 problemas, né? Quer dizer, os pais reclamam e falam 1000 coisas que acontecem. Naquela época era a maior delícia. Nós sentávamos juntos, entrávamos ali, debate. Depois nós fomos, tinha o Juarez, que morava lá em Votocel, e convidou-nos daí para, num dos dias do debate sobre o livro, nós irmos lá em Votocel, e ele conseguiu espaço, parece que foi na pré-escola de lá. Nós sentamos lá dentro, ficamos batendo papo e conversando no sábado, daí, discutindo o livro. E aí, quer dizer, coisas que fluíam naturalmente, porque era de vocês, entende? Então, nós estávamos aprendendo com vocês o tempo todo. Era uma partilha muito grande, né? Tá bom? Então, mais em relação à provocação que vocês fizeram, né? E, com certeza, eu e o Carlinhos, nós gostávamos demais da turma de vocês, assim como muitas outras turmas, mas cada turma tem uma característica, né? E a de vocês foi essa. Saíram pessoas excelentes dentro da redação, do jornalismo, e ali era um curso o quê? Na verdade, era um curso de segundo grau, que a gente chamava, né? Primeiro e segundo grau, é o nome do Getúlio Vargas. Então, curso de segundo grau. E para muitas pessoas, como o caso do Finês, que já se apresentou, ele falou, Roberto, eu não fiz faculdade. A formação que eu tive ali, no Getúlio Vargas, para mim, foi a que eu levei para a minha vida e trago até hoje. Lógico, eu fiz algumas outras coisas, mas não fiz faculdade. E fui trabalhar em jornais, em uma série de lugares, e com aquela base, eu não fiz faculdade. Entende? Então, mas isso daí, né? Mas também são pessoas que já chegam com uma paixão pela leitura, como vocês mesmo falaram. E com uma capacidade diferenciada também. Sim, né? sim. Vamos dar espaço para a Cleo agora. Não, né? eu vou pedir. Não, eu não vou embora. Eu só vou pegar uma coisa para mostrar para vocês. Tá bom. Cleuzinha, já volto. Tá bom. Oi, Cleuzinha. Para quem está nos ouvindo, a Cleusa está ali, chamada Cleusa Machado, né? Mas, na verdade, hoje é a Cleo Fará, né? Ela assume mais esse nome porque aparece no Facebook como Cleo Fará. Ela gosta muito desse nome. O Fará é o sobrenome de casada, né? E então ficou um sobrenome aí artístico até, né? Então, o Irineu já falou, né? A Cláudia acabou de terminar e agora é você, tá bom? Então, independente da Cláudia ter saído, a gente aguarda voltar, mas você já pode ir falando, tá bom? Então, a meta seria, primeiro, você contar um pouquinho da sua formação escolar, né? Onde foi, e aí começar a contar algumas coisas importantes que aconteceram, que foram marcantes, depois a sua chegada, né, no Getúlio Vargas e depois no redator auxiliar. Então, ir contando, e essa relação com essa turma, as atividades que vocês fizeram, né, as atividades teatrais, com poemas também, contando essas coisas, tá bom? Fica à vontade. Então, começa lá.
E ela chegou atrasada, mas ela tinha avisado, tá? Quer dizer, ela estava precisando mesmo chegar neste horário. Então, ela tinha autorização, está com presença, não vai ter diário de classe com falta. Nós estamos gravando essa reunião? Estamos, né? Sim, já. Apareceu para você gravando, é só dar um ok, tá? O REC, sim, perfeito. Então, vou começar do ginásio para chegar no primeiro e segundo grau do Getúlio Vargas, que foi para lugar comum, mas foi um divisor de águas, evidentemente. Você e o Irineu, que saudade do Irineu, nossa, falou uma palavra muito forte. Vocês dois falaram uma palavra muito forte, que é afetividade. Eu acho que esse é o mote do nosso grupo. E não tinha capital social. Eu acho interessante isso. Era só uma característica. Um era alto, outro era baixo, um era rico, outro era pobre. E daí? Não tinha impedimento. Não havia nada de impeditivo nisso tudo. Havia, sim, observação, mas a gente falava na cara. E a Cláudia era o grande... Eu acho interessante que ela tenha esse sentido, o patinho. Justamente o contrário, era o patinho lindo que chegou, né? O Irineu tinha os seus pontos porque ele era o amigo da Cláudia. Então, se está no meio é porque é da mesma laia, é. E desse jeito, brincando. Mas eu vim voltando no ginásio, para cronologicamente conseguir respeitar a cronologia. Eu saí da 8ª série, estudava Marielle e eu, num bairro, Vila Progresso. Eu sempre fui muito ligada à igreja, uma linha mais progressista, uma linha mais de libertadores em Cristo, né? Eu gostava muito de Dom Paulo, eu tive a oportunidade de viver junto com o clero, então eu consegui ter muito acesso a Dom Paulo, a própria irmã dele, a Zilda, num período que eu era criança, eu não sabia a importância que tinha ir para a Praça da Sé conversar com eles. Eu ia com o padre, que hoje já teríamos problema também, porque eu era uma menina que ia com o padre conversar com o bispo. Mas como? Eu ia, sim, de companhia. Então, eu tive essa formação dentro da Igreja Católica. Marielle era o oposto do oposto, foi uma pessoa assim, muito presente na minha vida, aquela loira de olhos oceânicos. Eu falava, nossa, que menina bonita, eu baixinha, gordinha e feliz. Sempre, sempre feliz. Eu nunca tive tempo para tristeza. Eu celebrava a vida antes de saber que tinha que celebrar a vida. Aí falei para a Marielle, acho que a gente falou, eu vou no Getúlio estudar. É mesmo. Mas no centro, vai gastar ônibus. Mas é melhor, vamos tentar ir lá, porque daí a gente consegue ter um lance de escrita lá. Tem um lance de escrita. Sabemos lá que era redação, não sabia. Só que eu ia muito bem em redação, eu gostava de escrever. E, de repente, a gente entra numa escola que, evidentemente, melhor, por mais que a gente tivesse condição, era uma escola de elite, para mim e para a Marielle. Minhas duas irmãs já estudavam nessa escola. Elas não tiveram essa experiência que eu tive, tão salutar, elas não têm essa lembrança, elas tremem quando passam no Getúlio, por marcas que só elas sabem. Eu não, eu tenho lembrança muito gostosa do Getúlio. Foi o que mais me marcou mesmo. Quando Irineu falou, o Finês, você falou do Finês, eu não lembro de aulas da faculdade, Roberto. Sinceramente, fiz faculdade, fiz Casper Libro, é uma escola uma faculdade de renome, pelo menos era. E eu não tenho lembrança da Paulista, tenho lembrança de alguns amigos que eu fiz lá, tenho até hoje, mas amigos que eu carrego até hoje, mesmo no coração, na alma, são os amigos do Getúlio, colegas que depois viraram amigos. E eu acho interessante essa questão do capital social, acho importante frisar. Primeiro que nós chamávamos os professores pelo nome. Para a menina da Vila Progresso chegar no centro, saiu da Zona Norte, chego no centro e falo, Roberto, Carlinhos, no diminutivo ainda. Como? Tinha o Claudinho, que era um senhor. Como chama Claudinho se ele é um senhor? Claudinho, mas para criança, não é Claudinho. Então, assim, Evaldo teve uma participação importante na minha vida, porque ele me fez enxergar o que era
o côncavo e o convexo, porque ele era o contrário de tudo aquilo que eu queria. Eu amava português e, infelizmente, detestava matemática. E isso marcou muito minha vida, muito mesmo. E hoje eu sei que não foi negativo. Hoje eu sei que foi positivo, porque eu perdi o ano por 3 décimos. Um ano que eu ia largar meus melhores amigos. Então, foi marcante nesse sentido. Mas foi o ano que eu entrei para o teatro. Eu não sabia que eu já tinha nascido no teatro. Eu posso não ter continuado, mas eu sei que eu tenho uma atriz morando dentro de mim, entendeu? É uma coisa que eu sei fazer. Se você, de repente, me pede para declamar um poema triste, eu vou conseguir. Se você me pede para declamar um poema exultante, eu sei que eu vou conseguir, eu vou dar o melhor e vou conseguir. Então, é uma coisa que eu sei que eu sei. Não sei tocar um instrumento, é algo que eu sei que eu não sei. Então, assim, foram anos muito marcantes. É interessante que eu fiquei um ano com esse grupo. E é uma amizade que veio até hoje de tão forte, porque, embora eu tenha estado no ano seguinte, eu continuei ligada. E isso é difícil de acontecer. Você, como professor, deve saber. Quando você é repetente, você carrega uma marca, um estigma. Não importa por que você repetiu, mas você carrega um estigma. Eu não tinha dozinho de mim, peninha de mim, entendeu? Ao contrário, eu acho que isso me fez mais forte. Eu me lembro que eu ia ficar, e isso de maneira alguma com um viés negativo, tá, Roberta? É mais porque você pediu mesmo para contar o que marcou, né? Eu ia ficar de... Não era dependência, eu ia repetir de ano, exatamente. Olha, eu não ia repetir matemática, mas eu ia repetir de ano por falta. Falei, como falta? Eu tinha autorização para sair das aulas de psicologia do professor Claudinho para ensaiar a peça de teatro. E aí eu era a única que ia ter que ficar com falta, porque eu era do outro grupo, não era do mesmo ano, exatamente. Aí eu me lembro que eu entrei na sala do Dr. Pedroso, aquele homem bravo, que era, para mim, ele era bravo, e falei, olha, eu vou repetir por falta, e não é justo, porque você tinha pedido. Ah, então, mas se isso daí é prerrogativa do professor, eu não posso fazer nada. Aí tinha uma foto bem na frente, assim, de cinzas. Sei que eu estava na... Você está vendo isso aqui? Foi no jubileu. Eu estava aí, é porque eu estava aí, eu não podia estar lá. Então, eu não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, por isso, e eu não deixei de usar a psicologia para ser uma atriz. Aí foi a primeira vez que eu estava enrolando o diretor para o diretor tentar conversar com os professores para que eu não fosse reprovada. Bom, foi uma tentativa, não fui reprovada. Muito Cleuzinha isso, muito Cleuzinha. Muito. E daí, se não foi reprovada por falta, mas sim por matemática. Matemática por 3 décimos, por 4,7, você ia precisando de 5. Então, foi uma marca muito grande. Se você me permite contar só uma brincadeirinha aqui que eu fiz com o professor Evaldo anos depois, que depois ele casa com uma amiga minha, que era amiga da minha irmã, professora, uma grevista, que era uma coisa linda de menina. Nós ficamos dentro da Assembleia Legislativa, não sei se você lembra, que um período os professores eles acamparam na Assembleia Legislativa numa greve imensa que teve. Eu trabalhava com o deputado Ivan Valente, então eu conseguia dar acesso para eles, porque eu era funcionária. E a esposa do Evaldo estava lá. Enfim, um dia eu estava no Carrefour, uma fila, e aí minha parte começou a demorar, deu problema no cartão. Quem estava atrás de mim era o Evaldo. Aí o Evaldo, nossa, está demorando, né? Aí eu olhei e falei, o que é 1 hora para quem perdeu 1 ano, né, professor? Então, assim, é uma coisa que marcou, evidentemente, não tem como não marcar uma reprova, né? Mas isso não me afetou posteriormente. Sabe aquele lance que você percebe? Foi, eu não sei, eu acho que foi livramento de alguma coisa, foi uma experiência muito boa, eu cresci muito, e eu amo ter essa história de vida, eu amo ter esses amigos que eu tenho do Getúlio. E fazer teatro foi sempre minha paixão, sempre. Muito legal, muito bom. E depois, Cléo, você, depois de lá,
fez a Casper Libero e passou a trabalhar onde? Eu fui para o Cruzeiro, Rádio Metropolitana, depois virou rádio, tinha um outro nome, aí vim para Ipanema, concomitante com o Cruzeiro do Sul, daí prestei concurso na prefeitura, porque daí tinha aquela sazonalidade salarial, e a minha presença política era muito forte, no sentido de que Sorocaba sempre foi uma cidade, no meu ponto de vista, conservadora, e eu não era conservadora, eu não sou conservadora, mas eu era muito menos. Depois que você casa e tem filho, você repensa algumas coisas, né? Longe de mim, se é uma reacionária, qualquer coisa assim, mas hoje eu repenso. A Noite do Beijo marcou muito na minha vida, marcou muito a presença da Cláudia na minha vida, que é uma referência que eu tenho, de amizade, de cumplicidade. Acho que é isso. Você não tinha, a gente está falando de inocência, o tempo da inocência, mas eu acho que era um período de muita coragem. Coragem, inclusive, para assumir seus amigos. Porque hoje você se preocupa, tem aquela história de que me conta com quem antes, te direi quem é, mas hoje muito mais você se preocupa em quem está desse lado. É meio que timinho, e isso é muito ruim. Eu percebo, não sei se a gente estava numa bolha, não sei dizer, mas não tinha isso, como o Irineu estava citando, não sei, não ouvi, infelizmente, a parte da Cláudia, mas não havia, embora houvesse essa escala social, nunca, em nenhum momento, eu senti bullying, porque eu e Marielle éramos da Zona Norte, como rotulam hoje, e a Cláudia chegava com o cabelinho cheirosinho e fazia assim, que virava... E a Marielle falava, mas que engraçado, Marielle, o cabelo dela mexe, o nosso é duro, Marielle. Imagina que a gente ia no cabeleireiro. Aí ela trouxe um dia, tão bonitinha, um potinho, falando, olha aí, coquetel. Acho que era um mês do meu salário, doutor José, que eu trabalhava com dentista. Eram 3 cores. Aí era assim, Maria, a mãe da Lu, nossa senhora, a mãe da Cláudia para mim, era uma coisa assim. Mas o interessante, Roberto, que eu quero deixar, que não é no lugar de humildade, coitadinha, vamos cuidar das pobrezinhas, ela nunca. A gente era metida, a Marielle e eu pegava os panos, amarrava na cintura, amarrava no peito, empinava, pegava a calcinha apertada para parecer o bumbum melhor. Aí teve também um dia que a Cláudia escreveu um texto, Proibida a Entrada de Estresse. É isso, Cláudia? O nome da peça? Proibida a Entrada de Estresse. Eu era uma mulher da doméstica que tinha ficado naquele entreposto, no almoxarifado do supermercado. E Cláudia emprestou, não sei se era um pijama da Maria Lúcia, para a Marielle ser a Jolie, Jolie é o nome dela, você lembra? Era uma roupa tão linda. Meu Deus, a Marielle fala, Cleuzinha, eu queria tanto sair com essa roupa uma vez na vida, amiga. Eu falava, não, Marielle, mas não vai ter jeito, essa roupa é muito marcante, você aparecer em algum lugar com essa roupa, primeiro que eu vou saber que não é tua, eu vou falar que eu vou. Segundo, que todo mundo vai saber que é da Cláudia. Então, era uma pobreza financeira, mas uma riqueza muito grande de emoção, sabe? A gente era muito rica nesse sentido, não tinha tempo ruim para nós, entendeu? A música clássica, eu aprendi a amar a música clássica com você e com o Dr. Pedroso, sabe? É uma coisa assim que marcou efetivamente, músicas de MPB marcaram demais, João Cabral de Melo Neto, eu pude falar, putas, no dia que você me deu uma poesia, ai, que reverência gostosa, poder reclamar, tá? Como putas do Palácio do Planalto, eu acho que é isso, uma parte de um poema dele. Então, assim, foi um tempo muito rico, um tempo que, não sendo saudosista, mas eu acho que a gente consegue ser feliz hoje, sabe?
camelo, né, que guarda a aguinha para depois, mais ou menos isso, aquela alegria, aquela pureza, aquela emoção, aquela esperança de dias melhores, eles moram aqui dentro ainda, pelo leite materno, vamos dizer assim, que nós tomamos lá no Getúlio Vargas, na Avenida Eugênio Salerno, que tanto marcou a nossa vida, que até hoje eu sinto o cheiro da cantina, o cheiro daquela classe, mas nunca como uma... Eu quero muito frisar isso, que nunca foi como as meninas que ficam um degrau abaixo dos menininhos da elite sorocabana, entendeu? Nunca fomos acolhidas pelos professores, acolhidas pelos colegas. Não me lembro. Se eu vi, eu não percebi, porque nunca tive problema de rejeição, sempre gostei. E a sociedade que a gente enfrenta posterior a isso, e eu enfrentei muito dentro do jornalismo, que as portas meio que se fecharam, foram muito cruéis comigo, muito mais do que o período em que eu era uma adolescente, sonhadora, pobre, de periferia. Hoje é chique falar assim, hein? Porque antes não era. Hoje é chique, eu sou isso, sou aquilo. Agora antes não era. Você escondia que você era pobre. Não tinha como, você pensava que você escondia. E nós não. A Marielle e eu éramos muito autênticas nesse sentido. Hoje a gente sabe disso, naquela época a gente não sabia. Então, muito obrigada pela participação que você teve em nossas vidas. Eu sou grata a tudo por ter esses amigos que eu tenho. Muito bem. Quem agradece sou eu, né, de vocês estarem, né, não só estiveram, como estão na mesma estrada, isso sim. A gente, nossa, é uma alegria tão grande poder estar aqui com vocês agora, né? Mas agora eu quero que cada um, né, para fechar, então, essa nossa conversa deliciosa, mas eu sei que cada um tem o seu horário, a Cláudia, inclusive, está precisando já sair, né? Então, respeitando isso, cada um agora falar alguma coisa que queira ainda, não falou, e sentiram, através da própria fala da Cláudia, né, o que vocês sentiram e querem falar ainda para nós fecharmos daí esse nosso bate-papo tão gostoso. Cláudia, começa. Bom, eu acho que a Cleuzinha falou muita coisa já extremamente significativa, e é sempre assim, né? Passaram-se 41 anos e eu continuo me divertindo com ela do mesmo jeito. Quer dizer, como que pode isso, né? Uma pessoa ser tão iluminada a tal ponto que ela consegue reproduzir uma história que a gente viveu, trazer a mesma carga de emoções que a gente viveu naquele tempo e fazer a gente não se esquecer de como nós fomos felizes. Não que nós não sejamos felizes, mas a gente parou no momento único da nossa vida, né? Era aquele momento especial onde a gente tinha muita esperança de tudo, né? Tudo ia acontecer, tudo ia dar certo, igual eu falei para vocês anteriormente. O meu roteiro não era esse, né, da minha vida hoje. Eu fiz um outro roteiro para mim. A vida me proporcionou um outro roteiro. Só que no meio do caminho é o improviso do teatro que a gente tem que fazer para sobreviver, para continuar vivendo, né? Então, eu acho que, olha que lindo, depois de a gente enfrentar 1 ano e meio de uma pandemia, de uma atrocidade, né, em todos os sentidos, que eu não queria nunca entrar aqui em discussão política, mas a gente ser privado dos nossos próprios direitos, né, de se vacinar. O Irineu, não vou, você não vive no Brasil, mas você tem parentes aqui, né, vivendo isso. Foi tudo igual, Cláudia, foi tudo igual. Então, mas vocês tiveram a prerrogativa de tomar uma vacina antes, né, de serem mais acolhidos. A gente ainda continua sofrendo uma série de coisas. Então, hoje eu acho que nós somos sobreviventes. Nós estamos aqui para contar a nossa história, né? Nós estamos aqui contando a nossa história do que a gente viveu, dos nossos amores, de toda a nossa felicidade. E, meu Deus do céu, e tudo isso, Roberto,
jamais em toda a minha vida eu vou deixar de agradecer e de enaltecer o trabalho dos professores que eu tive. Sabe, vocês sedimentaram tudo que a gente consegue fazer hoje. Vocês sedimentaram o que a gente consegue fazer hoje para os nossos próprios filhos. Né? Eu tive o prazer de conviver com a filha da Cleuzinha. A menina era fora da casinha já, sabe, naquele tempo. Ela era uma Cleuzinha aperfeiçoada, em todos os sentidos, sabe? Então, assim, eu tive esse privilégio. Então, você vê, essa menina não é assim por acaso. Lógico que vem um DNA maravilhoso de uma mãe, mas não é isso. Ela foi construída pela base que nós tivemos de vocês. Então, assim, eu serei eternamente grata e todo o tempo que eu puder contar essa história minha no Getúlio, para o resto da minha vida eu vou contar. E eu amo demais vocês e vocês fazem parte, graças a Deus, da minha história. E um dia a gente vai sentar junto, sabe? Não vai ter essa de máscara e de nada e a gente vai poder se abraçar de novo, se Deus quiser. Tá bom, muito bem. Então, posso falar agora? Tá. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que nós estamos falando sobre esses temas aí, né, de ter vivido toda essa experiência, por que não usar essa oportunidade agora e marcar um reencontro, mas como todo mundo mora fora, tá tudo tal aqui, podemos achar um diretor e fazer um ensaio virtual. E vamos escolher uma peça que nós já fizemos para ficar mais fácil, mais acessível, né? Com essa idade agora para decorar texto fica muito mais difícil. Então, se a gente já tiver uma coisa decorada já daquela época, que eu diria cinzas para começar, fazer uma remontagem e marcar e fazer acontecer essa nossa apresentação no Getúlio Vargas, no Teatro do Getúlio Vargas, nossa, com permissão, com o Roberto tomando a dianteira, talvez, né? Que se fizer parte do seu mestrado, se for alguma ajuda, pode contar conosco, e quem sabe isso, reviver tudo isso que nós passamos lá e dar essa oportunidade para as pessoas jovens que estão lá sentirem o que foi importante na nossa vida e demonstrar. Eu fiz uma palestra aí na Anhanguera para os professores de inglês jovens e nessa palestra realmente eu demonstrei que eles deveriam ver o que era importante para eles, que era ensinar e usar aquela faculdade realmente para ver isso, porque nós passamos pelos nossos estudos sem ver o que nós estávamos fazendo, né? Eu fiz latim, para que serve latim? Não serve para nada. Mas hoje eu vejo, né? Os idiomas que eu falo, foram tudo baseado nisso daí. Então, vou aproveitar essa chamada aqui, nós quatro que estamos aqui, e fazer acontecer realmente. Eu moro fora, mas eu posso estar aí numa ocasião. Se com o Zoom agora, podemos alocar, dividir papéis, dividir personagens, estudar um pouco, fazer reviver isso tudo e fazer acontecer. Muito obrigado a todos, viu, pela oportunidade e pelo prazer de ser amigos de vocês até hoje. E será para sempre. Saúde para todos. Volta, Cleuzinha, ainda, mas só para retomar aqui uma coisinha, Cleusa, foi colocado aqui também já uma proposta para, primeiramente, fazer um sarau, e esse sarau poderá ser virtual, cada um decorar um poema e fazer uma apresentação aqui. Então, isso daí já está em pé, tá? E agora, essa proposta do Irineu, que eu acho fantástica, né? Imagina, né, fazer e apresentar lá no Getúlio mesmo, quer dizer, fantástico, né? Vamos ver o que acontece. A proposta é muito interessante, aí podemos estar vendo, vamos retomar, buscar os textos, né? Cinzas, ou então o texto também da Cláudia, aí tudo depende da questão de vocês verificarem o qual, porque conseguir o teatro para essa apresentação, eu acho que é algo que a gente consegue, tá? Agora, vamos ver a questão daí da montagem. Vamos ver, né, qual que é o número de personagens. Eu acho genial a ideia. Achei muito incrível. Mas vai ser um evento da cidade, né? Não vai ser mais de vocês, vai ser da cidade. Se o ABA pode, nós podemos também.
Seu Aba pode, nós podemos. Com certeza. Tudo bem. Gente, então, não vou falar mais. Vamos conversando, tá bom? Pelo próprio WhatsApp e por aqui também. Então, agora, Cleusa. Né, onde estão as flores azuis e prateadas? Essa era uma fala Elas eram tão importantes, eu não sabia. Ai, meu Deus, parece que tudo acabou. Ai, eu lembro da Cláudia, a mãozinha, meu Deus. Eu amei a ideia. Eu, inclusive, ia perguntar quando vai ser a próxima, porque eu cheguei atrasadinha. Eu queria ficar até a noite conversando e vendo vocês e ouvindo a voz de Irineu, a voz da Cláudia, a voz do Roberto. Foi muito, muito significativo para mim. Eu estou emocionada, eu não sou uma pessoa fácil de se emocionar, porque a gente passa por umas lambadas na vida que a gente vai ficando forte, e essa diferença que a gente tem até cultural é interessante, porque é aquela coisa, não existe o saber, existem diversos saberes, né? Saberes diferentes, como falou Paulo Freire. Então, essa oportunidade de reapresentar qualquer uma das peças que nós fizemos. Eu acho que Cinza seria uma homenagem póstuma ao Carlinhos. Eu já viajei na maionese, já coloquei a Maria Lúcia lá para ser homenageada por conta do Gepasse, mas também tem a Cláudia, que fez aquela peça linda que a gente... Uma divertida e a outra questionadora, que é a Cinzas, né? Que é exatamente o que eu sinto que a gente está vivendo hoje. É o que eu peço. Que pena que as células não se reproduzem automaticamente, né? Que fala da morte, que fala da finitude, e a gente passa dos 50 e começa, chegando nos 60, começa a perceber o quanto a finitude está ali na esquina. E fala, fica aí, lindinha, que eu quero viver, eu gosto, eu quero viver a vida, eu quero, nossa, degustar com teatro, com poesia, com amor, que eu acho que é isso que está faltando para a gente. Mas muito obrigada aos mestres mesmo, ao mestre com carinho. Obrigada por esse tema lindo que você escolheu, viu, Roberto? Obrigada por ter nos incluído nesse projeto aí. Porque, como disse Irineu, eu não tinha projeto de vida. Acho lindo a Cláudia falar que não era o roteiro dela. Eu não tinha nem papel, quanto mais já ter um roteiro para escrever. Então, hoje, eu vejo quanto a vida foi... E como Deus foi bom que eu tenho uma vida abençoada. Sim. Pela relação. Quanto a gente também sabe que legal que a gente não se queimou na vida por conta de interesses outros, não é? Eu preciso só falar uma coisa que para mim marcou muito e eu não vou esquecer nunca, nem que eu tenha Alzheimer, eu vou esquecer. Da Noite do Beijo, Cláudia com Landau, o motorista, me arrastando pelos cabelos, me salvando dos policiais, me salvando do ICOD, do DOPS, né? Os carinhas de terno. Ela, hoje, daria para escrever um livro, Roberto. Uma burguesa, filha de advogado, filha de professora, cabelinho loirinho, fininho, bem tratado, pega hoje teria uma porra louca, desculpa o termo, pelos cabelos e me enfia dentro de um Landau, sei lá se era Landau, era um carro comprido, grande, e me salva. Porque eu poderia, saber-me lá, estar onde? Porque eu não tinha defesa como teria uma Cláudia de Luca hoje, à época. Hoje eu tenho a boca, sempre tive a boca, mas se eu tivesse sido pega, eu não sei, talvez eu... Porque tem tantos Alexandres Vanucci que foram mortos sem saber nem por que foram, entendeu? Só por ser jovem, por ir um pouquinho contra a ordem mundial. Então, obrigada por ter feito renascer essa emoção aqui dentro da gente, Roberto. Nós temos que agradecer muito porque nós estamos aqui, né? Quanta gente gostaria de estar aqui, né? E a turma da classe, né? Foi o grupo primeiro, agora esse grupo segundo, né? Nem sempre é possível estarem todos juntos ao mesmo tempo, por causa dos horários de vida de cada um, e o Irineu lá, 8 horas a mais do que aqui, né? Lá já passou da meia-noite, né? Tadinho do Irineu! Então, ótimo, foi um prazer, gente, um prazer. Então, a nossa gratidão a cada um de vocês, tá? Deus abençoe.
eu que tenho que agradecer, porque vocês que nos ajudaram na nossa formação, que nós, enquanto professores, estamos aprendendo o tempo todo e trocando, partilhando, e eu senti que foi o que nós fizemos lá com vocês. Nós todos juntos, nós estávamos tentando acertar, né? E eu só posso dizer assim, foi extremamente prazeroso, está sendo prazeroso, porque não acabou, nós estamos continuando, né, no mesmo caminho, né? Então, estamos tendo essa felicidade, essa alegria de termos nos encontrado e continuamos caminhando juntos, isso que é importantíssimo, né? E o que nos liga, aquilo que vocês falaram, a afetividade. Quanto é bonito isso. Eu conheço cada um aqui um pouquinho da história, tá? Pudemos partilhar um pouco algumas coisas e sei um pouquinho da vida de cada um, né? Então, eu só posso dizer para vocês, vocês são vencedores e vencedoras, maravilhosos, é fantástico, tá? Então, o nosso roteiro, saibamos ou não, né, Cláudia, ele está traçado, né? Então, Deus abençoe vocês, tá? Então, minha gratidão. E, para fechar, eu vou falar um poeminha que vocês são representantes dele, tá? Do Fernando Pessoa, né? Um dos meus adoráveis, e que vocês já viram esse poema, mas vocês sempre foram esse poema e continuam sendo. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Obrigado, gente. Tudo de bom vocês. Deus abençoe. Nossa, eterna gratidão e continuemos juntos e façamos acontecer as propostas que vocês fizeram. Tá bem? Muito obrigado. Obrigada. Beijo a todos. Obrigado. Quem está nos acompanhando, né? Quem está nos acompanhando, muito obrigado. E que vocês continuem conosco neste caminho dessas narrativas de histórias de vida tão lindas que estão aqui, ó, representadas nesse momento por 3 pessoas e vão continuar sendo representadas por muitas outras. Que Deus nos abençoe por isso. Obrigado a todos vocês sempre. Deus abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.